O AGRX11 teve uma queda nos rendimentos aí em relação aos meses anteriores, tá? A gente vai dar uma olhada na DRE, o que aconteceu e as expectativas futuras aí sobre esses dividendos, ok? Também tem questão de alocação para a gente ver, tem questão de exposição também aí com pontos de atenção para a gente dar uma conferida, tá? Sem demoras, iniciamos aqui um relatório. Atualmente ele tem um patrimônio de 180 milhões de reais. Isso aqui, quem pegou o relatório anterior, que estava ali por volta de 143 milhões, né? Representa já um aumento, né? Ele aumentou o patrimônio, teve questão de emissão, tá? Ele captou, conseguiu aumentar o volume patrimonial do fundo, tá? Esse valor vai dar por cota R$ 10,05, ele está sendo negociado com desconto, né? Está sendo negociado a R$ 9,10, 10% de desagem a gente já vê no P sobre VP. Número de cotistas atualizado, chegando aí a 21 mil cotistas, tá? E taxas médias aí de CDI mais 5,48, a principal é a CDI, né? 80% das operações são atreladas à CDI e IPCA mais 10,63. Quanto às taxas, a gente pode dizer que ele é um fundo com taxas mais agressivas, né? Taxas mais altas, um high yield, ok? Nos comentários a gente vai falar que teve investimento aí no CRA Celeste, né? No caso é um projeto solar de 15 megawatts, ok? A gente vai ver mais à frente como ficou a diversificação do portfólio dele, tem pontos de atenção para a gente ver também. O último rendimento de 11 centavos. A gente pegar o histórico aqui no Status Invest, a gente vê que esse é o menor rendimento aí no último ano, né? Em abaixo do que muitos cotistas esperavam, né? Vai perder ali alguns momentos lá no início do fundo, né? Que ele entregou ali 10 centavos, ok? Porém, aí nos últimos, digamos aí, mais de 12 meses, né? Esse é o menor rendimento entregue, né? Apesar disso, na cotação base 10,43, que ele caiu bastante após isso, né? Ficaria um rendimento ali acima de 1%, ok? Vamos voltar aqui ao relatório, tem muita coisa para a gente ver a respeito desses rendimentos, né? Muita gente fica na expectativa de ver isso aqui subir e voltar para aqueles patamares que a gente viu lá de 13, 12 centavos, 14 centavos, mas vamos já entrar nisso. Isso representa uma remuneração de 160% do CDI, né? O que é uma remuneração relativamente alta ainda, né? Mas é muito aquela questão do preço que você está adquirindo na cota. Se você pega a cota mais embaixo, né? Esse rendimento de 11 centavos vai alavancar esse rendimento, né? Assim como também tem que sempre ver aquela questão do risco-retorno, né? Se para o cotista ele está entendendo os riscos do fundo, se esse retorno é compensatório, né? E também a durabilidade desse retorno aí, né? Porque sempre tem essas oscilações, já que a gente está falando de renda variável. Enfim, também vai citar que não há qualquer operação da carteira em atraso ou em default ou que tragam sinais de que possam servir de justificativa para a queda da cota em vista do que a gente viu lá no Status Invest, né? Ou seja, ele meio que está dizendo a cota da gente está em baixa, mas a gente não encontra nada que justifique essa queda nesse momento aí da cota do ativo, né? Isso aqui são palavras aí do gestor. Nesse momento a gente vê muitos fundos aí voltados para o agronegócio, né? Tendo suas quedas consideráveis de cotas, né? O AGRX1 é mais um desses fundos, né? O NCRA também, aí quem viu o vídeo recente do NCRA também teve queda também. Vários fiagros aí devido à queda de mercado, né? Vem meio que se perguntando, né? Muitos se perguntando, e aí, o que é que está acontecendo, né? Mas, enfim, tem muita questão de risco climático, tem questão de, às vezes, de concentração, né? E aí vai de fundo para fundo. E outras coisas também, N motivos aí, tá? Isso vai depender de fundo para fundo. Aqui, rentabilidade, né? 160% do CDI, ok? Aqui na alocação a gente vê a distribuição aí por estado, tá? A gente vê aqui o aparato aí dos indexadores, né? 80% lá da CDI, 16% a inflação e também 4% a taxas pré-fixadas, ok? Aqui na alocação por ativo, 88% vai estar alocado em CRAs, né? 11% do seu portfólio vai estar alocado em FDICs voltados para o agronegócio, ok? E o caixa aí de 0,5%. O setor aqui, 40% das operações aí são provenientes ali, são destinadas ao setor da soja, tá? Aqui a gente tem por estado, de forma aí de tabela, né, de colunas, melhor dizendo, ok? Ele também tem a geração distribuída, né, questão da distribuição das produções, né, também tem setor alcooleiro, floresta, milho, enfim, o restante aí que vocês viram. Aqui um aparato do que foi em março, né? Uma visão macro aqui. Ele vai falar aí sobre a soja o seguinte, né? Que a colheita de soja está um pouco atrasada em relação ao ano anterior, né? Em 2,2% de atraso, devido à questão de variação climática, né? Que é um dos riscos aí do FIAGRO, tá? Também a questão do El Niño, né? Que está impactando, obviamente, a questão da variação climática, né? E a projeção da soja é que tem uma redução de 5,2% em relação à última safra, tá? Na questão do milho, também redução na casa dos 15,9% em relação à última safra, ok? Na cana-de-açúcar aí um aumento, né? Indo aí na contramão aí do milho e da soja, um aumento de 19,3%. Aqui ele fará um update setorial, né? Falando um pouco sobre cada setor aí da soja, né? A gente vê isso aqui já como uma forma macroeconômica, né? Algodão, etanol, açúcar, ok? Vamos avançar. Isso aqui a gente quer ver mesmo sobre o ativo. A gente já deu uma olhada lá no macro,
Tá? Agora, na DRE aqui, lembrando, a DRE dele é realizada aí no regime competência, tá? Não é o regime caixa, não quer dizer que necessariamente essa grana aqui tenha entrado nos cofres do ativo, isso aqui é o regime competência, era o que era para cair ali, seguindo todos os pagamentos, né? Todas as receitas, todas as despesas ali, como se fosse fechamento, né? Alguns fundos fazem isso tentando dar uma linearizada nos rendimentos, né? Outros tentando algumas outras estratégias diferentes, tá? Outro detalhe a respeito dessa DRE é que são excluídos os efeitos de marcação ao mercado dos títulos, né? Por exemplo, lá no NCRA, quem tem o NCRA, quando teve um problema aí em uma de suas operações, né? No último mês, no mês anterior a esse que ele anunciou agora, ele tinha tido uma queda bem forte nos rendimentos, que foi devido a uma remarcação lá em uma de suas operações, né? Ou seja, quando tem alguma oscilação ali na operação, ele já sente direto no caixa, né? No caso aí do regime competência, né? Na DRE competência, e teve aquela queda lá naqueles rendimentos, né? Lá no NCRA. Aqui não. Caso alguma coisa, não vai ter esse efeito da remarcação ao mercado, não vai ter essas oscilações aqui mensais devido à valorização ou desvalorização de operação diretamente na DRE que impactaria a questão do rendimento, né? Isso pode ser positivo, pode ser negativo, vai depender do ponto de vista de cada um, tá? Porque aí, caso uma remarcação você já sente a lei no mês, né? Aquele valor já foi impactado, né? Caso a lei não tenha esse efeito na DRE, né? Esse efeito aí pode ficar sendo acumulado, né? Esse efeito cumulativo, e quando vier estourar a bolha aí, enfim, um problema maior, né? Mas, enfim, é caso a caso, né? Não quer dizer necessariamente que pode acontecer isso aqui no ativo, né? Ou que vai acontecer, ou que não vai acontecer, somente detalhes aí de funcionamento. Quanto aos números, o fundo teve de resultado aí 2,1 milhões aproximadamente, arredondando, tirando as despesas aí por volta de 300 mil, ele fazendo a distribuição, ele distribuiu 11 centavos. Porém, se você pegar esse valor aqui de receita total, debitar essas despesas, tá? Vai dar aí por volta de 18 milhões, ok? E você distribuir pela quantidade de cotas que a gente tem aqui, 17,9, né? Aumentou essa quantidade de cotas devido à questão da emissão, né? Por isso que está aqui maior em relação aos meses anteriores. Não vai dar nem os 11 centavos, né? Vai dar aí por volta de 10 centavos por cota, né? E ele usou um pouco de reserva para aportar esse valor e chegar aos 11, ok? Muita gente pode se perguntar se ele já fez toda a alocação do valor que ele pegou ali da captação, tá? Porém já, ok? A gente pegar aqui todo o patrimônio de 180 milhões de reais, vai estar aqui tudo alocado, tá? 99,49, a gente viu o caixa lá é somente 0,5%. E o que pode ter impactado essa questão das receitas, né? Então, alguns itens, como por exemplo a quantidade de dias úteis, né? A gente sabe que impacta essa questão dos juros, né? Outra coisa é a questão do recebimento dos pagamentos aí das operações. A gente vê que tem pagamento aqui que é de forma mensal, né? Porém, tem pagamento de forma semestral, pagamento de forma anual, tá? E isso aí vai oscilando, né? A gente até vê aqui que alguns meses aqui ele teve pagamento bem abaixo, né? Lá em outubro, por exemplo, né? Em junho aqui também, aqui já teve um valor mais alto em janeiro, né? Apesar do regime de competência dar uma linearizada nessa questão dos rendimentos diante desses tipos de pagamentos, né? Ainda acontece como a gente vê aqui, ok? Outra coisa que tem é a questão da captação, né? Ele fez a captação e aí a consequente alocação, né? Pode vir a ter alguns atrasos, né? Na alocação ali, e aí o pagamento daquela parcela já alocada só vai sair aí no próximo mês, ok? Tem um delay aí também das alocações, tá? Diante do que a gente tem aí de taxa Selic, que reunião após reunião do Copom a cada 45 dias, a gente vê um cenário de queda, né? Um cenário contínuo de queda, tá? E também em virtude aí da quantidade de dias úteis, eu vou chutar, lembrando, é só um palpite, tá? É só um chute, não é nada certo. Vou chutar aí que ele entregue valores de superiores a 11 centavos aí para o próximo mês, tá? Lembrando, é só um palpite, tá? Deixa seu comentário com seu palpite, você vai estar ajudando no crescimento do canal, né? Deixa o like no vídeo também, se inscreve, tá? Enfim, aqui abaixo a gente tem questão de portfólio, né? A gente já vê aqui uma posição acima aí dos 10% no CRA Celeste, tá? Tem aqui a AgroGalaxy, né? Quem já acompanha outros FIAGs, né? Já viu notícia aqui na AgroGalaxy, teve questão lá de um waiver devido a índices, né? Enfim, é bom estar de olho, né? Ele cita lá no começo do relatório que está tudo ok, tudo adimplente, não tem nenhum problema de pagamento, nenhum default, tá? Mas é bom sempre estar ciente, né? Um peso aí de 5,35%, né? Segue então tranquila a operação, mas é bom tá o cotista ciente, né? Acompanhando perto essa operação, né? E também essa aqui com esse percentual acima aí dos 10%, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e isso foi tudo.